Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o qual nós servimos. Temos a alegria de servirmos a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as demais pregações, que são 10 por semana. E muito obrigado. Escreva sua carta, e o que eu puder fazer para ajudar, ajudarei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois bem, gente, vamos falar sobre fenômenos estranhos na puberdade. Existe um período muito forte na vida de todo ser humano, que é a passagem desse ser de criança para a fase adulto, de rapazinho para homem, de mocinha para mulher. Essa passagem ela acontece quando o homem, por volta de 13 anos, 14, ele começa a produzir espermatozoide. Ou seja, antes disso ele não tem ejaculação nenhuma. Então ele é uma criança ainda. Por mais que seja alto, grande, tem altura e tudo mais, mas ainda é uma criança. A moça, a menina, ela varia entre 11 a 12, no máximo 13 anos, em raros casos 14, onde a menina se forma em mulher, onde ela tem a sua primeira menstruação. Quando ela vai tomar seu banho, olha sangue e tem aquela surpresa, então ela se formou em mulher. A partir daquele momento ela é uma mulher, por mais baixa ou alta que seja, ela é uma mulher, né? Então, esse período da vida são períodos de grandes descobertas, de fortes emoções, de hormônios à flor da pele e também de vários fenômenos espirituais. Algumas pessoas passaram pela adolescência e nem perceberam que passaram, ou seja, nem notaram. Mas alguns jovens têm problemas com a puberdade, com essa passagem. Alguns chegam até a idade de 20, 21 anos, né, com esses problemas. O objetivo de falar neles é para que haja soluções. Estamos aqui com um médico que fala de uma enfermidade para dar solução, e não de uma pessoa negativista que fica falando só em coisa ruim. Não. Falamos que Jesus tem autoridade para ajudar, mas também uma forma de preparo aos pais. Já que sou pastor da área da libertação, acompanho vários casos durante muitos anos de jovens que na puberdade, ou seja, 14, 15 anos, 16, esses jovens eles têm problemas espirituais e materiais, porque se somam os dois. Ou seja, aquela jovem que se forma, passa a ser mulher, e ela começa a ter ódios e raivas e abusamentos incríveis. Pode ter uma ligação espiritual, pode ter uma ligação material, pode ser as duas. Geralmente são as duas. De cada 100 jovens que se formam em mulher, né, mais ou menos aí 2, 3 ou 4 terão problemas com o mundo espiritual. Tanto mulher quanto homem. Quais seriam os problemas, pastor? Os casos mais comuns são abestalhamento, ou seja, fica assim, ó, aéreo, ou fica na frente da televisão, você passa a mão e ela está desligado como se estivesse em stand-by, né? Isso aí se dá por vários motivos, entre eles, alguns jovens, o organismo deles não estão sabendo se resolver com os hormônios que começaram a implodir. Segundo, uma alimentação muito paupérrima, sem exercício físico e sem comer bem, comendo besteira, bolacha, biscoito, biscoito, bolacha, bolacha, biscoito, biscoito, bolacha. E também de cunho espiritual, porque nessa época do tempo, o organismo, ao contrário de ficar forte, ele fica fraco por causa dos diversos hormônios, né, que existem. E algo que não se fala muito, não se comenta muito, a masturbação, né? Então, as pessoas não falam porque acham que é feio, tal, mas devido ao assunto que estamos falando, tem que falar. Então muitos jovens também ficam fracos
nessa mudança na puberdade, porque é o seguinte, o rapaz ele começa a produzir esperma, então ele começa a ter desejos sexuais terríveis, né? E então ele passa ali 2 horas no banheiro. E a mãe, a água tá secando a caixa. Bora, fulano, a água da cajepa, o Rio São Francisco tá secando. Desse jeito não dá. Bora, já vou. Mas na verdade ele está lá no banheiro a 1000. Aí quando esse jovem sai, tem ainda a escola, o estudo, que é uma exigência muito grande, né, das pessoas. E a alimentação paupérrima. Em vez de comer feijão, arroz, carne de sol, de charque, bucho de bode, aí comer besteirinha, aquela bolachinha com aquele refrigerantezinho, tal. Então junta-se a fraqueza com o mundo espiritual. Lembrando-se que quando Jesus estava fraco, depois de 40 dias com fome, o demônio encostou. Porque o demônio não encostou ele no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Só depois de 40 dias, quando Jesus não tinha mais nenhuma comida no organismo, estava só o organismo dele funcionando, e ele teve fome, foi que ele encostou. Então, esse primeiro aspecto aí é fácil. A questão de controlar as masturbações, falar com o filho, né, e também dar para ele comida forte. Leite de vaca, esse leite que nós temos hoje pasteurizado, isso é suco de leite, né? Aquelas garrafinhas com suco de laranja, aqueles caras deviam ser presos. Ali tem 3% de suco. 3! A cada 100 litros tem 3 litros de suco. Não botasse nada. Esse é um insulto à nossa inteligência. Tá lá, suco de laranja, aí bota a laranja bem verde. Aí o cara vai, ó, vou levar pro meu filho que é natural. É nada, aquilo é um mesmo refrigerante. Que não tem nada. Por que esses casos estão aumentando nos dias de hoje? Porque a alimentação nos dias de hoje, o homem nunca comeu tão mal como come hoje. No passado, com todo defeito que tinha, o cara comia rapadura com farinha, né? Comia mariola, comia cocada, e isso é forte, né? Comia bucho de bode cozinhado, assado, peixe. Mas hoje é uma frescurinha na comida. Primeiro, o jovem não gosta disso, não gosta daquilo. Tem gente que só come hambúrguer, tem gente que só come sei o que lá, e isso gera um homem grande e fraco, ou uma mulher grande e fraca. Pois bem, esse mal aí de ficar aéreo, tal, isso não é uma doença, isso aí é uma fraqueza, né? Estamos falando sobre os males da puberdade. Uma fraqueza que se dá pela mudança dos hormônios e também pelo excesso de sexo que não tinha, passou a ter, né? Não vai dizer, nenhuma mãe pode dizer, não, meu filho não faz masturbação, meu filho é crente da Igreja Assembleia de Deus. Então, existe muita ilusão, né? Nisso aí. Existe, a garotada quando tá nova bate com força mesmo. E não tem pai que controle não, nem pastor não, viu? Tem não. Não tem como não. O que tem é você gerar uma ordem, ou mandar o marido falar com ele ou com ela, né? Para que haja uma ordem. Antigamente as mulheres não tinham, né, isso, mas hoje estão tendo. Isso é uma parte muito íntima, mas foi falada porque essa parte do guri ficar aéreo é punheta demais. E falta de comida, né? Falta de comida. Então vamos lá. Outros males da puberdade, os males espirituais, ou seja, pessoas que fazem acordo com espíritos ou são macumbadas. O ex-marido, a ex-esposa fez macumba, aí pega no guri, né? E o guri começa a ter comportamento estranho, ter possessão total ou parcial. Total é naquela hora que o guri sai, fala um bocado de coisa, depois não se lembra mais o que fez. Parcial é que tem hora que fala ele, tem hora que fala outra pessoa. Esse caso aí já é muito grave. O primeiro não, mas esse é muito grave. Porque o que acontece na maioria das vezes? Os pais metem o médico vai analisar segundo a sua medicina, sem ver a espiritualidade, e tome remédio, psicotrópicos. Alguns ainda são muito sucintos, vão devagarzinho e o guri fica bom, mais ou menos. E outros metem remédio com força e ficou. E geralmente se perde esse jovem. Isso é triste, viu? Se demorar a tratar ele, tem que tratar nos dois lados, no médico e na espiritualidade.
Se demorar a tratar desse caso, não tem volta mais. Não. O cérebro estraga e a pessoa fica dependendo de remédios fortes. E geralmente passa o dia todo dormindo. Acabou-se o homem, acabou-se a mulher. Isso é um fato muito forte. E eu peço ao Espírito de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que com a sabedoria do Espírito Santo eu possa ajudar esses pais e esses jovens que estão com esse problema. E é um misto de espiritualidade com material. Porque muitos jovens têm se acabado. Eu já acompanhei vários jovens que se recuperaram, outros que não. E se não recuperar, não recupera mesmo não, viu? Pode botar pastorzinho, pastorzão orando, pode botar o doutorzão tome remédio, não volta mais não. Então, nos primeiros meses que houver essa alteração, né, que também é corpo agressor, ele começa a se agredir, começa a se azunhar, começa a se bater, começa a ter comportamentos diferentes, a escolaridade cai, ele fica num canto, começa a se estranhar com animais, começa a ter raiva da mãe, da irmã, do irmão, do pai. Então isso aí é um momento crucial que você tem que procurar ajuda, com critérios. Primeiro, abafa o caso, não saia dizendo para os vizinhos, vizinha, para Chiquinho, não, abafa o caso, não vamos chamar seu filho de doido, o seu filho não é doido, apenas está com um problema psicoespiritual, vamos dizer esse nome, né? Psicoespiritual, ou seja, psíquico e espiritual juntos. Geralmente são pessoas perseguidas pelo diabo. Às vezes o pai é perseguido pelo diabo, a mãe. E então um guri manifesta esse comportamento chamado o mal da puberdade, né? O guri ou a guria, viu? Então, é igual, tanto meninas quanto meninos podem sofrer desse mal chamado mal da puberdade. Isso é conhecido desde o tempo dos faraós. Isso não acontece agora não. Esse fenômeno aí que eu estou falando, ele não nasceu ontem nem antes de ontem não. Isso vem desde o antigo Egito. Isso vem desde que homem é homem, que mulher é mulher. O mal da puberdade vem dessa fraqueza, desses hormônios que vem à flora, desse mundo que o jovem olha e está descobrindo, da tesão que ele passa a ter quando vê uma mulher, da tesão que ela passa a ter quando vê um homem, agravado pelo excesso de informação sexual que nós temos hoje. Que antigamente era falta de informação, hoje o guri quer ver sexo, é só pegar o celular e... Se o cara proibir a internet no celular, vai na escola, o guri, ei, tem um filme de pornô, aqui, tome, passa no Bluetooth, ele passa no Bluetooth. E às vezes passa sexos diferentes, e o guri fica, né, nisso aí. Bem, isso talvez seja normal para a maioria das populações, mas alguns que são fracos, não posso chamar de fracos, mas assim, alguns que têm menos resistência e que têm problemas espirituais, com maldições hereditárias, perseguições de demônios, macumbaria, poderão manifestar o mal da puberdade, né? Que é terrível. Primeiro, o guri não quer dormir, ou a menina não quer dormir. Segundo, fica só no lugar. Tem o tranjeito também. O tranjeito é sempre um movimento repetitivo, seja com o pé, com a mão, com os olhos, um piscar de olho, né? E esse guri, ele começa a definhar. E ele sabe que ele está diferente. E a mãe sabe, e o pai também. Ou ela, né? Então, quais seriam as soluções para este mal? E quantos desses casos, pastor, existem no mundo? Existem muitos. Não se deve divulgar. Se divulgar, fica pior, né? Pode até se gerar uma desculpa, dizer que ele é semi-autista, ou ele está com depressão, um pouquinho de depressão. Mas não fala que o cara tá... Não, os caras, tá doido, o filho de fulano tá doido, tá doido. E começa uma turma a acreditar e agorar agoureiros para que fique assim mesmo. Dentro dos primeiros anos, ou seja, um ano e meio, isso é crucial. Se não houver tratamento, então o caso tende a piorar. No caso do exorcismo, poderá se levar para o pastor fazer exorcismo, e na maioria dos casos, o pastor se invocar, o demônio manifesta, faz um show,
diz quem é, vai embora. Mas quando o pastor vai embora, dentro de poucas horas ele volta, porque é algo hereditário, né? Faz um show, cai no chão. Existe casos que foi liberto? Existe. Deus é poderoso. Mas existe casos que o pastor foi lá, a igreja toda se levantou, só falando de tal, vou matar ele, não mata, uma guerra. Fica até bonito, né, a guerra. Mas depois que o cara chega em casa, o guri no outro dia tá do mesmo jeito, né? Como a mãe e o pai devem tratar esse caso? Quais são as soluções? Quais são os tratamentos? Existe tratamento? Existe. Existe solução? Existe. Jesus dá a solução para tudo, tanto na matéria quanto no espírito. Pastor, tem como evitar um filho ou uma filha chegar nesse ponto? Tem como evitar, sim. E esse vai ser o tema da nossa próxima novela. Não, pastor, diga logo, correndo depressa. Não, vamos para o próximo vídeo, onde eu vou explicar para vocês como evitar o mal da puberdade, né? Porque a puberdade não é um mal, preste atenção. O nome mal da puberdade não é que a puberdade seja um mal, é que há um mal em porcentagens pequenas em algumas puberdades, em algumas pessoas que se formam em homem e mulher, né? A agressividade contra a mãe e pai é uma das características. E essa agressividade não é sempre. Dificilmente, tem alguns casos que é direto, mas é muito difícil. A maioria dos casos é repentina de uma hora para outra, chegando a tal ponto de trocarem tapas, murros e facadas. O guri fica fora de si, parece que está doido. E realmente é uma espécie de loucura, de cunho material e de cunho espiritual. Que Jesus livre a todos e cure a todos. Bem, esses são os principais males da puberdade, além da sexualidade, que o pai deve conduzir, orientar. A sexualidade que o pai gosta, que o pai ele deve orientar seu filho e mostrar, né, para o seu filho a sua opinião. Mas vamos ficar focado neste tema sobre o mal da puberdade, já que este mal, não sendo tratado, ele destrói a pessoa. Então o guri é abatido no voo. Antes dele voar, é abatido no voo. Aí aquele guri ali, se ele não tiver tratamento certo, ele não vai ser nada na vida. Ele vai ficar um ser humano alterado. Esse grau de alteração também acontece, existe graus, né? Alguns ficam acelerados, outros querem brincar toda hora, outros ficam isolados, outros ficam abusados. Há uma alteração de comportamento para sempre, quando não fica doido para sempre. Preste atenção, dependendo de remédios. Existem soluções fáceis, espirituais e materiais, para que se evite o mal da puberdade, né? E por isso que também tem muita gente diferente na nossa sociedade. Tem aqueles caras que você diz que é doido, mas aquilo ali pode ter sido um mal da puberdade dele. A hora que ele formou em homem, então ele ficou meio acelerado, não compreendendo, levado na tapa. Você é doido nada, você não tá. E o guri, mas aí o organismo conseguiu reagir, mas mesmo conseguindo reagir, ele ficou alterado. Tem também, né, o vídeo aí que fala sobre os filhos de pactos. Todo filho de pacto é alterado. Todo filho de pacto é alterado, para o bem ou para o mal. Pacto com Deus é alterado para o bem. Pacto com outras coisas é alterado para o mal. Sansão, filho de pacto. Samuel, filho de pacto. Jesus, filho de pacto, né? Então, todos os filhos de pacto são alterados. Quando uma pessoa faz um pacto muito forte com o demônio, com outras entidades, essas entidades passam a ter autoridade sobre os filhos. E existe um cisma entre eles, ou eles nascem muito acelerados, ou muito... ou nascem lesos, abestalhados, nascem querendo ser sabido demais, ou acelerado demais. Aí hoje se dá vários nomes da psicologia, mas os mais antigos sabem que filhos de pacto são alterados. Aquela mulher que queria casar com aquele rapaz, o rapaz não queria, então ela fez um pacto com a chucaveira, com a baixa da égua e casou. Agora os filhos nasceram alterados. Essa alteração pode ser emocional, essa alteração pode ser física, essa alteração pode ser espiritual.
né? Mas tem um vídeo aí no nosso canal, Filhos de Pacto, Joilson de Assis, tá bom? Já explica. Como nós estamos falando sobre os males da puberdade, os filhos de Pacto na puberdade agem muito diferentes. Mas não é loucura, também não é essa primeira parte, essa segunda parte que eu falei, é apenas o pacto que alterou a cabeça dele. E os espíritos alteram através de sonhos, vão dando sonhos e vão alterando a personalidade daqueles guri, porque eles têm direito de fazer isso. E eles precisam de alguém que dê oportunidade para eles agirem e comerem. Eles comem, eles precisam comer energia negra, sofrimento, né? Então vamos agora para a parte onde soluções para se evitar os males da puberdade, principalmente isso que eu falei, né, da alteração de mente, tá bom? Paz e luz em sua vida. Seus filhos são bênçãos do Senhor.